Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11, assim está escrito: Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez a Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, fiquei com ele 15 dias e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos ler Filipenses 3, que vai nos ajudar mais ainda a compreender isso, né? Só para reforçar, Filipenses 3. Quanto ao mais, meus irmãos, diz o mesmo apóstolo Paulo, né? Alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Graças a Deus, aqui as palavras do apóstolo Paulo, que era um judeu nato, um judeu natural, como acabamos de ler, porque há uma compreensão, havia, e ainda tudo indica que permanece, que o fato de ser descendente de Abraão é tudo, mas até João Batista já falava, produze frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, tendo por pai Abraão, porque até dessas pedras Deus pode fazer suscitar filhos a Abraão. Para nós é o equivalente dizer, mas eu já sou batizado e tenho uma carteirinha. Isso não é o suficiente. Então, as palavras lidas do apóstolo Paulo, eu creio que dá para a gente compreender que o importante é crer de fato, de verdade, e também viver de acordo com as orientações de Jesus. Que Deus nos abençoe.